Graça e paz, bom dia. Estamos aqui mais uma vez, irmão Bruno, Adélia, já estão aqui irmão Isaías, graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso encontro de oração. Como passa rápido, né? Já é o 15º dia. Irmã Nilda, graça e paz. Que bom que vocês estão aqui, irmã Viviane, todo mundo acordando cedo para orar, glória a Deus. Isso é muito bom. Como é bom ter companheiros de oração, irmão Maciel. Graça e paz, graça e paz. Deus abençoe. Que bom. Como é bom saber que Deus, Ele realmente está disposto e disponível em todo o tempo. Irmã Zenaide, a Bíblia diz inclusive que Deus Ele provê o necessário para os seus amados enquanto dormem. Não é? Então, mesmo quando estamos dormindo, o Senhor está cuidando, está provendo, está ministrando sobre nós. E muitas vezes somos tão difíceis e muitas vezes não queremos dar um tempinho a mais para o Senhor, né? Que é tão curto esse tempo. Irmã Rosângela, graça e paz. Que Deus abençoe. Hoje eu quero ler mais um trecho do livro de Neemias e logo depois vamos orar. Talvez o que vamos ler aqui é algo que você que está nos vendo, você que está participando, já sabe, já tem feito, já praticou e já pratica essa parte da qual nós vamos falar aqui. Hoje eu gostaria de pensar com você sobre o fato de conhecer o território, conhecer fisicamente, porque nós não somos só espírito, nós oramos e muitas vezes nós gostaríamos, parece lá no nosso subconsciente, nós gostaríamos que enquanto oramos, o Espírito Santo faça o serviço. Essa talvez seja uma das questões mais críticas que diz respeito à igreja e à obra de Deus na vida de uma cidade. Nós oramos e parece muitas vezes que orar é tudo que devemos fazer. Orar. E às vezes oramos, jejuamos. E a nossa ideia, muitas vezes, é que até acredito que seja talvez uma ideia maligna, se não estou sendo muito radical, de orar e somente orar, para que o Espírito Santo faça a obra. A obra do evangelismo não é obra do Espírito Santo. A obra do evangelismo é obra da igreja. Fran, Deus abençoe, graça e paz. A obra do ID não foi dada aos anjos, não foi dada... o Senhor não disse que Ele faria isso, que o Espírito Santo faria isso, mas a igreja faria isso. Ele diz, olha, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto ide e pregai o evangelho. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou convosco todos os dias. Na verdade, é uma coisa que a gente precisa também nos despertarmos. Por exemplo, Neemias, ele realmente se incomodou, ele realmente se importou, ele realmente se entristeceu, mas ele orou, ele jejuou, ele buscou,
e quando o rei pergunta para ele o que estava acontecendo, ele explica. Quando o rei disse o que ele queria, ele falou que queria ir edificar a cidade, e ele disse o que precisava para isso, inclusive, então ele realmente ele foi desenrolando essas questões, até que o rei então dá a ele licença, dá a ele os passaportes, dá a ele as cartas para passar pelos reis, dá a ele a provisão para que ele possa ir reconstruir a cidade. Então ele vai até a cidade, ele viaja até lá. A gente viu que já de início ele desagradou o inimigo. Quando nós, só pelo fato de nos importarmos, só pelo fato de orarmos, o inimigo já fica se sentindo ameaçado, e que ele sinta mesmo ameaçado por você, que ele tenha problemas com você e com a igreja. Então Neemias vai a Jerusalém, ele chega lá. Graça e paz, Diego. Ele chega lá. E eu quero olhar com você hoje os versos de 11 a 16, mas eu só vou ler então o verso 11 e o verso 16. O verso 11 diz assim: E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias. 3 dias é um tempo muito interessante, porque durante a história bíblica muita coisa foi dita e foi falada sobre o propósito de Deus em 3 dias. Esse é um assunto para outro momento. E aí ele vai explicar o que aconteceu durante esses 3 dias. E durante 3 dias ele inspecionou a cidade. Durante 3 dias ele saiu em silêncio, sem falar nada com ninguém. Ele saiu para inspecionar, para conhecer. E no final, ele diz que nesse período ninguém ficou sabendo exatamente o que estava acontecendo, onde ele estava indo, né? Michael, seja bem-vindo. Vão dizendo aí, pessoal, de onde vocês são, de qual estado, qual cidade, para a gente estar orando. Então ele fala assim: e não souberam os magistrados onde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem os judeus, nem os sacerdotes, nem os nobres, nem os magistrados, nem aos mais que faziam a obra, até então tinha declarado coisa alguma. Neemias chegou, e antes de ele fazer qualquer movimento, antes de ele chamar a ação, ele inspeciona a cidade. Ele então faz uma caminhada sobre toda a cidade. Então eu gostaria de hoje pensar com você e fazer mais uma pergunta. A pergunta de hoje é: eu conheço a cidade? Eu conheço a cidade que eu devo edificar? Quando eu falo de conhecer fisicamente a cidade, a exemplo de Neemias, não é saber onde ficam os postos de gasolina, os supermercados, as farmácias, não é o DPM, a Delegacia de Polícia Civil, o presídio, as igrejas, a costureira, o dentista, o advogado, as lojas de roupa, enfim, conhecer a cidade nesse sentido, o nome das ruas. Mas ele saiu à noite, ele saiu no meio da noite, onde muitas coisas
inadequadas, se é que a gente pode dizer assim, acontecem, onde na calada da noite, na escuridão da noite, o inimigo faz uma ruaça muitas vezes. É durante a noite que acontecem coisas tão ruins na vida de cada cidade. Mas a pergunta hoje é se eu conheço fisicamente a minha cidade. Porque na verdade o Senhor nos trouxe para cá para edificar essa cidade. Quando fala-se de saber ou de conhecer a cidade para onde o Senhor me trouxe, para onde o Senhor me levou, eu estou falando de áreas, pontos críticos, pontos de grandes necessidades. Onde são esses endereços? Onde funciona os pontos críticos, espiritualmente falando, da minha cidade? Onde estão as brechas nos muros? Quais portas e onde se localizam as portas que estão queimadas a fogo? E as portas são as legalidades, por exemplo, as entradas e saídas da nossa cidade. Há pouco tempo atrás, nós fizemos algo que até precisamos fazer de novo. Começamos a orar nas entradas e saídas da nossa cidade. Mas as entradas e saídas da nossa cidade, como legalidade para o inimigo, não são apenas as estradas, os portais da cidade, mas os cantos, pontos críticos, áreas dominadas pelo inimigo, áreas onde o inimigo atua e dali ele se espalha ou espalha sua obra por toda a cidade. Lugares onde o maligno está dominando de certa forma, porque a igreja ainda não chegou lá. A igreja, por exemplo, pode ter chegado aos seus próprios endereços. Por exemplo, a nossa igreja está na Avenida Presidente Vargas, número 1045, aqui em São Miguel do Guaporé. E você sabe o endereço da sua igreja. Não é nesse lugar. Não é saber esse endereço. Às vezes a igreja sabe muito bem o endereço da casa dos irmãos. Às vezes os irmãos se preocupam em falar um com o outro qual é o endereço. Talvez sabemos do endereço da célula. Isso tudo é muito importante. Mas é aqueles endereços onde o inimigo está dominando. Aqueles endereços, aqueles locais, aquelas ruas onde há um domínio maligno, onde pessoas se perdem, onde pessoas se traem, onde pessoas são mortas, espancadas, onde pessoas se embriagam, onde pessoas se drogam, onde pessoas se suicidam. Nesses 3 dias que Neemias ficou em Jerusalém, ele não ficou descansando da viagem. A primeira vez que eu li esse texto, eu imaginei que Neemias, depois da viagem, ele ficou 3 dias parado, mas ele não ficou, ele ficou 3 dias e durante esses 3 dias ele inspecionou, ele conheceu cada canto, onde estavam os maiores monturos, onde estavam as maiores destruições no muro, em que posição cada porta estava se localizava, cada legalidade. Existem na nossa cidade muitas portas abertas para o inferno, muitas portas abertas para o domínio do maligno, muitas portas. Porém, o Senhor nos trouxe para cá
E a pergunta é se nós conhecemos a nossa cidade. Será que eu preciso conhecer para quê? Porque eu preciso saber quais as armas usar, quais as formas de abordar, de me aproximar. Existem lugares que não vamos conseguir nos aproximar com roupas finas. Existem lugares que não vamos conseguir nos aproximar com linguagem rebuscada. Existem lugares que nós vamos ter que aprender a linguagem. Existem lugares que nós vamos ter que aprender a usar as armas adequadas, até porque a Bíblia vai dizer que não existe apenas uma arma para que possamos utilizar. A Bíblia diz assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. As armas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas inimigas que estão prendendo, estão dominando alguns cantos da nossa cidade. Há pouco tempo atrás, eu tive o privilégio de caminhar sobre toda a cidade, caminhar em cada rua, em toda a cidade. Talvez seja o momento de fazer isso, de conhecer a cidade fisicamente, porque enquanto você caminha pela cidade, o Senhor vai te apontando os lugares, o Senhor vai te mostrando, o Senhor vai dizendo: você precisa começar por aqui. Você vai entendendo as urgências, você vai entendendo as emergências, você vai entendendo por onde começar. Pode ser que nós estejamos pode ser que nós não estamos tão cientes e conscientes das necessidades da nossa cidade. Às vezes nós estamos mais conscientes da necessidade da nossa família, da nossa igreja, mas não da nossa cidade. Neemias chegou naquela cidade e ele ficou 3 dias observando onde começar os pontos críticos, para depois então ele voltar e começar o seu trabalho. Talvez seja o tempo de fazer isso, de rodear a cidade, de conhecer a sua cidade. Eu acredito que ainda hoje existam pessoas na nossa cidade, por exemplo, inclusive membros da igreja, do corpo de Cristo, que vivem na cidade há muitos anos e ainda não conhecem as ruas da cidade, ainda não conhecem a cidade exatamente. Porque todo lugar que a gente vai de carro, a gente acha um endereço, pede a localização, já vai direto nesse lugar, nós não observamos dos lados. É por isso que os necessitados, os marginalizados, os discriminados, eles estão como se fossem invisíveis aos nossos olhos, não vemos mais, porque nós achamos que são indignos, são pessoas que não precisam da nossa atenção ou não merecem. Então deixa eu falar com você. A salvação, a atenção do corpo de Cristo não é para quem merece, é para quem precisa. Porque se fôssemos olhar por merecimento, o que Deus poderia fazer por nós baseado em nosso merecimento? Absolutamente nada. Mas a Bíblia diz assim: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu quero orar nesse momento. Eu quero convidar você a orar, a buscar a presença do Pai. Mas, muito antes de orar, ou pedir ao Pai qualquer outra coisa, eu quero convidar você hoje a fazer um compromisso com o Pai,
de inspecionar, de conhecer, para então depois a gente saber e dizer assim: eu investi um tempo da minha vida conhecendo a minha cidade. Antes de orar, eu gostaria de lembrar a você e de contar uma história para você. Algo que aconteceu comigo. Há uns anos atrás, eu estava numa cidade pastoreando. Isso aproximadamente 15, 16 anos, talvez um pouco mais. O Senhor, Ele me deu a visão de buscar a salvação da cidade, de alcançar a cidade. Ele disse que eu deveria fazer mensalmente um culto em ar livre, um culto em um bairro da cidade. E eu comecei então, na semana que eu iria realizar o culto, eu andava pela cidade, ia no bairro onde eu ia fazer o culto, porque era um culto em cada bairro por mês. E naquele bairro eu andava sobre o bairro, eu inspecionava o bairro, eu passava por cada canto do bairro e chegava em um determinado lugar, o Senhor dizia: aqui vai ser o culto. E ali eu batia na porta das pessoas, pedia um ponto de energia elétrica para fazer o culto, explicava que Deus tinha mandado fazer isso. E é interessante que nessa cidade onde eu fui eu fui alcançar a cidade, eu descobri no final que existia 9 bairros. Foram 9 meses. E durante os 9 meses, uma gestação. Deus fez algo grandioso naquela cidade. Deus fará algo grandioso na sua cidade. Mas conheça a cidade. Porque você não pode entrar num canto, que você não sabe como entrar. Você não tem conhecimento. Ore a Deus para que Ele te dê condições, para que Ele te dê sabedoria para conhecer a sua cidade. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, nós queremos nesta manhã apresentar ao Senhor a nossa cidade. Dizer para o Senhor que nós não conhecemos, a maioria de nós pode que não conheça a cidade, os cantos críticos, os pontos críticos, os lugares, ó Deus, os recantos, os ambientes dominados por maligno, dominados, ó Deus, por Satanás, oferecidos, ó Deus, a culto a demônios. Ó Deus, lugares onde os demônios têm as suas legalidades. Ó Deus, quando Neemias inspecionou a cidade, ele passou a entender onde estavam os maiores monturos, onde estavam os maiores danos, onde estavam, Deus, as portas que eram as legalidades. Ele encontrou os pontos mais vulneráveis, ele encontrou os pontos mais miseráveis, ele encontrou os pontos mais escuros, ele encontrou os pontos mais rejeitados, mais discriminados. Ele pôde passear em cada rua e ele pôde perceber onde tinham ruas que estavam, Deus, obstruídas pelos escombros caídos pelas ruas. Ele descobriu, Deus, onde estavam os maiores danos às casas, às pessoas, onde estavam, Deus, a mais alta miserabilidade, onde estavam as mais altas vulnerabilidades na vida da cidade. Ó Deus, perdoa-nos, ó Deus, porque nós queremos salvar a cidade e nós só achamos, ó Deus, que precisamos orar e deixar que o Teu Espírito faça a obra. Nós sabemos pela Tua palavra que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mediante a ministração da palavra do Senhor, porque diz a Sua palavra que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Pai, no nome de Jesus, que
que cada um que aqui está possa, ó Deus, ter em sua consciência, possa ter, ó Deus, o entendimento de que, ó Deus, precisa conhecer, inclusive, ou principalmente, fisicamente a nossa cidade. Andar pela cidade, descobrir os pontos críticos, os pontos vulneráveis, para saber também o que fazer em cada situação, e o que fazer, ó Deus, como os filhos de Issacar, diz a sua palavra que os filhos de Issacar, eles eram conhecedores do tempo e sabiam o que fazer em cada circunstância. Pai, que haja entendimento, que haja sabedoria no coração do teu povo, da sua igreja. Pai, nós estamos aqui e quantas vezes, ó Deus, eu pensei que nesse tempo nós oraríamos somente pela cidade, mas nós precisamos, ó Deus, voltar para nós e entender, ó Deus, que nós como igreja temos falhado em inspecionar, em conhecer, em se interessar, ó Deus, em ir a lugares onde nunca antes fomos, abordar pessoas que nunca antes abordamos, a conhecer pessoas que nunca antes conhecemos. Ao Deus abrir os nossos olhos espirituais para que as pessoas ao nosso lado, seja elas quem forem, pratiquem o que praticarem, não sejam invisíveis aos nossos olhos, mas que possamos passar pela cidade, possamos conhecer os pontos mais críticos, os pontos dominados por Satanás. Pai, no nome de Jesus, desperta a sua igreja, levanta-nos, ó Deus, como povo do Senhor, para o entendimento de que a salvação da cidade não virá simplesmente porque oramos. Ela virá também porque oramos, mas também porque nós saímos do nosso lugar, da nossa zona de conforto, inspecionamos a cidade. Ó Pai, que nós possamos criar, ó Deus, aqui um compromisso com o Senhor de inspecionar a nossa cidade, de buscar conhecer cada canto dela, para que a gente possa ter, ó Deus, convicção do que estamos fazendo e de que armas poderosas no Senhor devemos usar. Pai, no nome de Jesus, que haja sabedoria, que haja entendimento, que haja conhecimento físico da nossa cidade. Ó Deus, nós queremos colocar aqui, ó Deus, os irmãos e irmãs que não são de São Miguel do Guaporé, são de outras cidades, de outros estados, têm pedido a nossa oração, têm pedido que ore. Pai, no nome de Jesus, esteja abençoando essa pessoa que nos pediu oração, que disse, ore pela minha família, ore pela minha casa, ore pela minha cidade. Pai, no nome de Jesus, aqui estamos, buscando a sua presença, mas hoje, muito mais do que simplesmente pedir ao Senhor que faça algo, nós entendemos que nós precisamos fazer algo. Ó Deus, nos perdoe por muitas vezes lançar sobre o Senhor aquilo que o Senhor já lançou sobre nós para fazer. Nós queremos devolver a carga, queremos devolver muitas vezes a nossa incumbência, queremos devolver para o Senhor o nosso privilégio que os anjos gostariam de ter, que é de anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diz a sua palavra que como igreja, como sacerdócio real, como geração santa, como nação santa, como geração eleita, como povo exclusivo do Senhor, nós fomos chamados não para ficar, ó Deus, pedindo ao Senhor que faça, mas para fazermos. Então, Deus, que nós aprendemos a encarar a obra, encarar o privilégio que temos de levar a Tua palavra aos outros. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor nos desperte, nos levante, que o Senhor nos tire realmente, ó Deus, da nossa zona de conforto e que nós possamos tomar a decisão de conhecer a cidade que nós devemos edificar. Estamos aqui para edificar uma cidade e, portanto, Deus, dá-nos, ó Deus, o privilégio de conhecê-la, de conseguir olhar e observar as minúcias. Nós muitas vezes observamos superficialmente, estamos vivendo um tempo de superficialidade. Nós queremos convidar uma pessoa e 1000 vá à igreja, mas não queremos convidar 1000 esperando que uma pelo menos vá. Ó Deus, que nós nos despertemos, que nós coloquemos a nossa vida, os nossos bens, os nossos recursos a serviço do Senhor. Ó Deus, que nós de forma
pautada na sua palavra, na sua vontade, na sua autoridade e autorização, que nós possamos conhecer cada canto dessa cidade. Nos prepare para o que vamos ver, nos prepare para o que vamos observar, nos prepare para o que vamos ouvir. Ó Deus, muito obrigado por esta manhã, a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ó Deus, abençoe cada um, ministre sobre a nossa cidade a bênção do Senhor, é o que oramos nesta manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos, e que você tenha um dia muito especial e até amanhã, se Deus quiser.